Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Acho que dispensa comentários, né? A alegria e o valor de estarmos na casa de Deus nesta manhã. Antes de eu me esquecer, o Admilson está onde? O nosso motorista. Tem alguém? Será que ele está lá no hall? Não? Saiu? Tá. Nós nos esquecemos de apresentá-lo. Ele não é cristão, mas é um amigo nosso e nos trouxe hoje para essa festa aqui. Nós estamos alegres porque estamos na casa do nosso Deus e a palavra do Senhor diz que na presença do nosso Deus há alegria, louvor e a adoração. Eu quero convidar os irmãos para fazermos uma leitura bíblica junto, agradecer, né, os irmãos de Cosmópolis que estão aqui conosco. Toda vez que eu venho aqui, eu falo da igreja de Cosmópolis e os irmãos eu acho que não acreditam. E aí hoje nós trouxemos uma parte da igreja para os irmãos verem que não é nada daquilo que eu falo. Pela misericórdia do Senhor, nós estamos servindo a Deus ali, Deus está fazendo uma grande obra. Toda obra, ela não é percebida no início. Ela vai se construindo, né? Ano após ano, tijolo após tijolo, prova após prova. E assim o Senhor vai nos dando graça. E eu sei que é assim que está acontecendo lá em Cosmópolis. O Senhor está nos aperfeiçoando a cada dia, para que o seu nome seja glorificado através de nós. Amém? Também agradeço ao pastor Geraldo pelo convite de estar aqui na Escola Bíblica Dominical hoje. Confesso que foi mais confortável assistir uma escola dominical quando eu estive aqui a última vez. O irmão Severo está aí? Não veio hoje? Augusto? Cadê ele? Acho que foi ele que deu a última aula. Quando eu estive aqui, foi mais fácil assistir a aula do que dar hoje. Mas graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 21. Eu quero ler com vocês o início desse texto até o verso 7. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 7. Gilson, fica atento aí. Se caso o Edmilson chegar, Admilson, não me deixe esquecer de no final do culto nós fazermos uma oração por ele. Apocalipse 21, do verso 1 ao verso 7, eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos acompanhem aí na sua versão. Diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E disse mais: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Amém? Eu acho que melhor do que o nosso culto até agora, só vai ser o céu, né? Só vai ser uma descrição dessa. Quando não haverá mais dor, mais tristeza, mais choro, mais lágrima, mais sofrimento, mas haverá apenas a glória, a alegria e a presença do Senhor. Nós vivemos de fato num mundo de sofrimento, num mundo de justiça, onde o pecado é o causador de todo esse sentimento. Portanto, eu acho que é bom, né? Certamente é bom para a nossa alma pensarmos e meditarmos no descanso que o Senhor tem preparado para os seus, no nosso descanso eterno. João teve esta visão quando ele estava na ilha de Patmos, quando ele foi na verdade exilado ali. E o texto diz, por causa da palavra, não foi por outra razão, não foi por outro motivo. João foi exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. E eu gostaria que você imaginasse o sofrimento deste homem,
Ele já não era mais jovem, talvez estivesse perto de 85 anos de idade. Também não é possível precisar, mas é possível estimar que talvez ele tenha ficado ali por volta de 1 ano e meio. Então, um homem de 85 anos permaneceu 1 ano e meio neste ambiente hostil, neste ambiente isolado, inóspito. E Roma tinha um propósito. Roma jogou João ali para puni-lo, por causa da palavra, por causa do evangelho, por causa da sua mensagem. Mas se Roma colocou João na ilha de Patmos para puni-lo e para esperar a sua morte, Deus colocou João ali para abençoá-lo. Essa talvez seja uma das mais lindas, das mais maravilhosas visões registradas ao longo em toda a Bíblia que nós vamos encontrar. João viu ali a Nova Jerusalém, ele viu ali a cidade santa de Deus que descia dos céus. E ele faz uma descrição deste lugar. Ele descreve a cidade como sendo uma cidade gloriosa, como sendo uma cidade bela, uma cidade brilhante, feita de ouros, de pedra preciosa, protegida por um muro de jaspe, que havia ali naquela cidade a fonte da água da vida. Definitivamente, João descreve aqui para nós o cenário de um paraíso. Para mim, ele está falando de algo muito parecido, muito semelhante com o Éden, antes da queda, onde tudo era perfeito, aonde a presença de Deus, aonde a glória de Deus, aonde a comunhão de Deus com o Adão e Eva, com a criatura, com os seus filhos, antes do pecado era plena, era absoluta, esta comunhão maravilhosa. João teve também uma visão aqui de um novo céu e uma nova terra. Não era uma terra que foi aniquilada e outra foi criada, mas é uma terra que foi renovada, é uma terra que estava sendo purificada. E neste ambiente ele fala que morte, sofrimento e dor foram eliminados. E ele fala também que os homens neste lugar terão acesso à presença de Deus, porque Deus habitará com eles. E este capítulo, ele é uma profecia do futuro, que já está estabelecido por Deus, e que vai acontecer após a ressurreição dos mortos e o julgamento final, o juízo final. Para nós que estamos em Cristo, para aqueles que estão em Cristo, é uma promessa de esperança. Aliás, para nós não, para todos, porque aqueles que não estão em Cristo ainda podem decidir por Cristo. Então esta é uma promessa de esperança, de gozo e de descanso, porque esta é a vitória final daqueles que seguem a Cristo. Nós cantamos muitos hinos louvando, glorificando, falando da glória de Deus, falando de quem é o nosso Deus, e Ele é tudo isso mesmo. E à custa do sofrimento, da morte, do seu Filho Jesus, na cruz do Calvário, Ele preparou, Ele garantiu para nós, o tema da nossa mensagem hoje é um lugar de descanso. Este lugar foi preparado por Deus, esse lugar está disponível para nós. E eu, quando preparei esta mensagem, eu fiquei pensando, eu não sei para você o que pode ser um lugar de descanso, mas quando eu fechei meus olhos e pensei no lugar de descanso, eu vi um campo verde, pensei num campo de verde muito amplo, campinas, campos, e nesses campos muitas árvores grandes, sombras. Neste campo e dessa sombra eu podia ver também rios cristalinos correndo, pássaros cantando, borboletas voando, fontes de águas cristalinas. Isso me parece representar algo, um lugar, né? Um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de alívio. E eu quero falar sobre esse descanso da alma. É sobre um lugar onde a nossa alma vai descansar. E por descanso aqui eu entendo que é repouso, que é tranquilidade, que é segurança, que é bem-estar, condições que nós não desfrutamos neste mundo, não plenamente. Nós temos paz na presença de Deus, nós temos segurança em Deus, nós temos conforto em Deus, nós temos esperança em Deus, mas ainda somos açoitados pelas dificuldades desta vida, pelos mares ou pelo mar desta vida. Então eu quero falar sobre esse descanso que a nossa alma almeja, esse descanso que a nossa alma tanto necessita. Por quê? Porque está exausta. Eu fico imaginando se nós como cristãos passamos por dificuldades, nos cansamos desta luta, desta batalha, dos males que o pecado nos causa, das dificuldades que nós enfrentamos. Você imagina aqueles que não têm Cristo,
aqueles que não têm esperança, aqueles que não têm para quem orar, para quem buscar, que não tem uma palavra na qual ele possa buscar esperança, confiança, direção para a sua vida, para as suas decisões, para os seus passos. Mas nós temos esse descanso, nós temos essa confiança em Cristo Jesus. Apesar disso, a nossa alma almeja por esse descanso. E esse não é um descanso temporário. Não é um descanso, por exemplo, como aquele de um feriado prolongado, ou até mesmo de umas férias, onde nós nos desligamos da vida, dos afazeres, dos compromissos, apenas para descansar. Aquilo que o céu nos promete é algo permanente. É um descanso longe de todas essas intempéries, de todas essas dificuldades, de todas essas ameaças à nossa paz perfeita. Um fato é que os demônios e aqueles que morreram sem Cristo, esses não têm nenhuma esperança de gozar esse descanso. Por quê? Porque já estão no tormento eterno, porque morreram sem Cristo, porque estão sem Cristo. Diferente desses, os anjos e aqueles que morreram em Cristo já desfrutam desse descanso eterno. E a boa notícia para nós aqui esta manhã é que todos nós que estamos vivos podemos trilhar este caminho para este lugar de descanso. Então estar aqui na presença de Deus, cantando ao seu nome, adorando ao seu nome, tendo certeza que isso nos está garantido, já é uma alegria. Isso que é um combustível para nós continuarmos. Muitas pessoas não acreditam, mas o mundo não é, este mundo presente, este mundo que nós vivemos, jamais vai poder oferecer esse descanso que nós precisamos. Algumas pessoas até buscam, até tentam, até se enganam, achando que talvez uma vida confortável, que talvez uma riqueza, que talvez uma família, que talvez bons amigos possam suprir essa necessidade, possam trazer essa sensação de descanso, mas muito pelo contrário. Aqui neste mundo, nós somos fustigados pela dor todos os dias. Aqui neste mundo, nós somos sufocados pelo choro, pela angústia, ameaçados pela morte. Nós lutamos todos os dias contra os sofrimentos que o pecado nos causa. Muitas vezes você não busca o pecado, mas nós convivemos com o ambiente de pecado. Com pessoas que pecam, nós também pecamos. E isto trava uma luta, um sofrimento, uma dor contínua nas nossas vidas. É por isso que o apóstolo Paulo disse que nós vivemos aqui atribulados como peregrinos. Nós estamos numa viagem, nós estamos aqui de passagem, e nesta viagem, nesta passagem, nós estamos enfrentando uma turbulência, uma dificuldade, uma luta, porque existe alguém que não quer que nós atravessemos o rio, que não quer que nós cheguemos a este lugar de paz, que não quer que nós concluamos essa nossa missão, e esse é o inimigo das nossas almas. Mas eu quero que você saiba nesta manhã, que haverá um lugar nos céus, para todos aqueles que creem no nome de Jesus. Haverá um lugar nos céus, para todos aqueles que professarem o nome de Jesus. E eu fiquei pensando aqui, todo mundo aqui já organizou uma festa, né? Uma festa de aniversário, uma festa de casamento, qualquer festa que seja. E talvez ali, por mais que você quisesse todo mundo, você tem que fazer uma lista e falar assim, ó, tira fulano. Quanto deu? Ah, deu tantas pessoas, não vai ter que tirar mais 3, mais 10. No céu não vai ser assim. No céu todos aqueles que estiverem no livro da vida estarão lá, porque assim como Abraão providenciou morada para todos os seus filhos, Deus também providenciou morada para nós, para os seus filhos. Nenhum filho de Deus ficará sem herança, nenhum filho de Deus será esquecido ou deixado de lado, mesmo que você sofra para chegar lá. É por isso que vale a pena seguir, vale a pena perseverar nos caminhos do Senhor, porque aquilo que o Senhor tem preparado para nós é maravilhoso. Portanto, cada um terá a sua porção, cada um terá o seu lugar, no dia que o Senhor conduzir o seu povo para a glória. Isso pode se dar, que maravilhoso se fosse nesta manhã, pelo arrebatamento da igreja, a noiva subindo para o encontro do noivo. Ou pode se dar individualmente, se eu ou você partir daqui e estivermos em Cristo, nós estaremos com o Pai Celestial nessas moradas que Ele prometeu. Eu vou para o céu, eu desejo ir para o céu, estou lutando para isso. E gostaria muito que vocês todos que estão aqui, que estão me ouvindo, que estão me assistindo, também estivessem lá. Que todos nós pudéssemos morar lá eternamente, porque é isso que o Senhor tem para nós. E alguém pode perguntar, mas como é o céu? Infelizmente nós não conseguimos colocar em palavras o que é o céu, porque o céu é muito mais do que nós imaginamos.
Toda vez que nós sentamos e conversamos, às vezes no nosso discipulado, numa escola bíblica, e começamos a pensar no céu, surgem algumas perguntas. Então, a nossa mente humana, ela não é capaz de alcançar aquilo que é o céu. O máximo que nós podemos é imaginar algumas coisas, é conjecturar algumas coisas. É fato que a Bíblia nos dá algumas pistas, e nós vamos falar algumas coisas aqui. Mas é apenas possível pensar sobre as bem-aventuranças do céu, aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que a sua palavra diz, mas certamente nenhum mortal pode explicar de forma completa o que é, ou qual é a natureza dessa herança que o Senhor preparou para os santos. Quem pode descrever esta glória que foi revelada, ou que será revelada e entregue aos filhos de Deus? Nós não temos palavras, nós não temos vocabulário. Eu disse, a nossa mente não alcança e a nossa língua não pode expressar. Tudo que nós podemos fazer a respeito do céu, abrir o nosso coração, e Deus pode, através do Espírito Santo, nos dar visões, né? Paulo, por exemplo, foi a lugares que ele volta e diz assim, não é lícito dizer o que eu vi. Significa que o que ele viu é algo extraordinário, é algo maravilhoso. Então as coisas relativas à glória, que os filhos de Deus, que as filhas de Deus desfrutarão, só serão completamente reveladas quando nós chegarmos lá. E eu acho que essa é a parte legal da história, né? Quando a gente chega numa festa e é surpreendido por algo que nós não esperávamos. Foi muito melhor. Foi muito mais maravilhoso do que eu imaginava. Pode ter certeza que o céu vai ser assim. A palavra de Deus fala em 1 João capítulo 3, verso 9, que ainda não é manifestado aquilo que havemos de ser. Então, por mais que nós imaginemos, não foi manifestado ainda aquilo que nós seremos. Paulo também escrevendo aos Coríntios, ele diz, aquilo que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, que os ouvidos jamais ouviram e que o coração jamais pressentiu. Nada neste mundo é comparado com aquilo que nós encontraremos e desfrutaremos no céu. Portanto, acredite, há muito mais sobre esse descanso, há muito mais sobre esta eternidade do que a própria Bíblia nos revela. Eu até acredito, eu não sei se você já percebeu isso, que talvez pela dificuldade de nós entendermos, Deus resolveu mostrar na Bíblia o que não terá no céu. Você vai encontrar muito mais registro daquilo que não tem no céu do que daquilo que tem no céu. E quando Deus nos mostra aquilo que não tem no céu, isso já começa a nos fazer, nos sentir, olha só, por exemplo, nos céus não vai estar o diabo está fora do céu. Isso já é uma coisa tremenda. No céu não haverá mais noite, no céu não haverá maldição. No céu, eu já falei, não haverá mais morte, ela será lançada no fogo, no lago de fogo. No céu não haverá lágrimas. Toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Todo sofrimento, toda dor, não será nem lembrada naquele dia. O tamanho da glória que será manifestada e entregue a nós. Não haverá doenças. As enfermidades serão varridas do céu. Não haverá corrupção. Não haverá abatimento. Nós não envelheceremos. Lugar sem tristeza. Um lugar apenas de coisas gloriosas e maravilhosas. E o mais importante, ele chama isso de herança incorruptível, imaculada, que jamais terá fim. Às vezes nós nos alegramos, às vezes nós recebemos algo de valor, mas nós sabemos que isso dura pouco, que isso tem pouco tempo. Mas no céu não vai se corromper, não vai se macular e não vai ter fim. Certamente, o coração de todos os habitantes do céu transbordará de alegria por toda a eternidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Além disso, meus irmãos, existem coisas maravilhosas a respeito do céu, desse lugar de descanso, que nós não podemos esquecer. Quando nós nos lembramos disso, isso repito, é combustível. Isto é o que nos motiva, é isso que nos faz perseverar, é isso que nos faz admitir e sentir e declarar que vale a pena sofrer o que for preciso, para desfrutarmos dessas doçuras, dessas alegrias, desses confortos, dessa futura morada. Todo cristão deveria meditar diariamente sobre esta herança,
para assim estimular a sua esperança, a sua perseverança, em meio a todos os desafios da jornada que nós temos até lá. Eu não sei se você talvez tenha chegado aqui esta manhã desanimado. Talvez você esteja enfrentando dificuldades das quais você imagina que não vai suportar, não vai vencer, não vai conseguir ultrapassar. Mas pense nisso que nós vamos meditar a partir de agora. O que nós vamos encontrar no céu. Uma das dádivas é, lá nós conheceremos o plano perfeito de Deus. Talvez os que você não entenda agora, talvez não, certamente, aquilo que você não entende agora. Talvez as suas interrogações, talvez as suas dúvidas, talvez aquilo que leve você ora a crer e ora a duvidar, talvez aquilo que leve você num determinado momento buscar e no outro momento você se sente fraco para isso. Lá no céu isso vai ser esclarecido, porque lá nós entenderemos qual é o plano perfeito de Deus. Lembrando que o plano de Deus não é como o nosso plano é um plano falível. Muitas vezes nós criamos plano B, Deus não tem plano B. O plano A de Deus é o céu para os salvos, o plano B de Deus é o céu para os salvos, o plano C de Deus é o céu para os salvos. Então Deus não vai mudar, nada vai mudar os planos de Deus. Então quando nós pensamos nisso, nós pensamos que lá não haverá mais nenhuma desarmonia. Lá não haverá mais separação, não haverá diferenças, não haverá brigas entre cristãos. Mas pastor, que palavra difícil. Tem, nós enfrentamos dificuldades, nós somos uma família e nós enfrentamos dificuldades, às vezes lutamos contra alguns egos, contra algumas dificuldades, mas lá no céu não vai ter mais isso, porque nós vamos entender o plano perfeito de Deus. Todos entenderão este plano e finalmente nós teremos um só pensamento. Finalmente a nossa mente se abrirá para aquilo que é estar na presença de Deus. Eu sei que nós estamos aqui num culto maravilhoso esta manhã, mas talvez alguém não está entendendo o que está acontecendo aqui, não consegue se concentrar, como o Abel citou no início da mensagem, talvez esteja sendo oprimido por um espírito maligno, talvez esteja sendo de alguma forma perturbado, mas lá no céu não haverá impedimento para nós entendermos o plano de Deus. E uma das razões que nós talvez nos surpreenderemos, quem sabe até nos envergonharemos, é de muitos debates que nós travamos aqui. Né? Às vezes a gente quer defender tanta coisa e o mais importante é reconhecer que o nosso Deus, grandioso, poderoso, está sentado no trono, comandando este mundo e esperando a sua noiva. Então será surpreendente se nós chegarmos no céu, falando aqui para pentecostais, né? E encontrarmos lá alguns reformados. E talvez para os reformados encontrar nós pentecostais. Quem sabe alguns hoje ficam tão preocupados com calvinismo e arminianismo, cessacionistas e continuista, pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, se batiza criança ou se batiza adulto, lá no céu essas coisas vão ser secundárias. E certamente aqueles que se debateram muito sobre isso, se apegaram muito a isso, serão envergonhados, porque eles vão entender, o plano de Deus era muito maior do que isso. O plano de Deus, quando entregou o seu filho naquela cruz, não foi para dividir arminianismo e calvinismo, mas foi para salvar pecadores, foi para resgatar as almas perdidas, e que nós estaremos diante desse Deus por toda a eternidade. Lá também nós experimentaremos a perfeita santidade. A tão esperada vitória sobre o pecado será consumada nos céus. Lá nós daremos um definitivo e eterno adeus ao pecado. Lá não haverá pecado. Nós experimentaremos aquilo que a Bíblia chama de glorificação, que é a ausência do pecado, que hoje tanto nos aflige. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 27. Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado, pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la e apresentando-a a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Esta é a igreja que vai estar diante de Deus. Uma igreja santificada, uma igreja purificada, uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja santa, uma igreja sem culpa. Então, diante de Deus, nesta nova configuração que o sacrifício de Cristo nos proveu, não haverá pecado. Nós desfrutaremos de uma santidade diante de Deus. Nós viveremos com Ele, é o que o texto diz. Ele viverá conosco, nós viveremos com Ele, nós o veremos como era antes do pecado, como era antes da queda. A santidade perfeita e completa, a comunhão perfeita e completa. E lá nós gozaremos então desse descanso eterno que nós
tanto precisamos, tanto desejamos e tanto necessitamos. Muitas vezes, eu repito, nós nos sentimos cansados e desanimados. Por quê? Porque aqui a gente tem que viver sempre em alerta. É como se nós estivéssemos numa guarnição, aguardando a trombeta soar para a gente pegar as armas e sair. É assim a nossa vida aqui neste mundo. Então, lá nós vamos ter esse descanso esperado. Lá nós não vamos precisar lutar mais. Não é que nós não vamos estar atentos, mas nós vamos viver, repito, numa condição diferente da que nós vivemos aqui. Lá nós vamos estar desfrutando daquilo que nós apenas vemos de longe ou por expectativa vemos daqui. Porque o conflito deste mundo, que é entre a carne, o diabo e o mundo, nós teremos vencido. Esses elementos não estarão lá. O inimigo estará vencido. A guerra acabará. O perverso não agirá mais naquele lugar. O cansado achará descanso. É lá que nós vamos recobrar a nossa comunhão perfeita com Deus. E é lá que nós vamos desfrutar desta comunhão perfeita com Deus. Quando o povo hebreu estava passando por sofrimento, por oposição, perdendo seus bens, correndo o risco de perder até as suas próprias vidas, o escritor aos Hebreus disse para eles assim: permaneçam, porque resta ainda um repouso para o povo de Deus. Essa é a palavra para nós nesta manhã. Independentemente do sofrimento, da dor, da oposição, da dificuldade, da luta, do cansaço, continue, porque ainda resta um repouso para o povo de Deus. Aquilo que o Senhor está preparando para nós, brevemente nós vamos desfrutar. E nós lembramos também do profeta Miqueias, que diz assim: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Então aqui nós temos que lutar mesmo. O dia de descansar vai ser na presença do Senhor. Naquele dia nós descansaremos de fato. Lá nós oferecemos um culto perfeito a Deus. Se nós achamos que é bom servir a Deus, se é maravilhoso estar aqui num culto como esse nesta manhã, de adoração, de louvor, de comunhão, de sentir a presença de Deus, se aqui às vezes nós, com sermões frágeis como esse que eu estou pregando aqui hoje, nos emociona, traz lágrimas aos nossos olhos, você imagine o que será um culto perfeito nos céus. Às vezes aqui nós nos sentimos impedidos de servir a Deus por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa carne. Não é assim que a palavra de Deus diz? O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Então nós queremos, nós desejamos, mas muitas vezes fraquejamos, muitas vezes estabelecemos propósitos, mas recuamos desse propósito. Essa é a nossa vida aqui, mas lá o culto será perfeito. Se aqui os nossos corações queimam, quando nós fazemos algo pela obra de Deus, quem esteve na escola dominical, aprendeu nesta manhã o quão importante é o nosso coração arder pelas coisas de Deus, pela mensagem que salva, pelas almas perdidas, pelas vidas que precisam ser alcançadas, que precisam ser evangelizadas, discipuladas e arrancadas das garras de Satanás. Lá no céu o nosso culto será perfeito. Aqui hoje a gente deseja, depois não deseja mais, mas lá será diferente. Lá o louvor será puro, lá o culto será perfeito. Lá a adoração será verdadeira. Lá na glória nós estaremos aptos a servir a Deus com alegria e perfeição, sem qualquer impedimento ou fadiga. Às vezes é difícil, né, para nós pastores, e já fica aqui para o pessoal de Cosmópolis, hoje vai acontecer isso lá, vocês vão experimentar isso lá. Cansados, nós vamos chegar lá 4 horas da tarde, 7 horas da noite tem culto. Então, mas hoje eu estou cansado, hoje eu não vou. Mas esse culto não termina, meu Deus, já é 11h30, o culto não termina. Lá no céu esse cansaço não vai, essa fadiga não vai nos atingir. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 7, que os que foram lavados no sangue do Cordeiro, os servem de dia e de noite no templo. É isso que nós vamos fazer lá, então nós precisamos gostar de fazer aqui, nós precisamos aprender a fazer aqui, nós precisamos praticar aqui, porque é isso que nós vamos fazer no céu. Lá o culto será um culto agradável, lá será um culto maravilhoso, todo louvor será perfeito, não vai haver pregação, mas tudo que nós fizermos no céu vai ser algo maravilhoso para Deus e para nós também. E eu vou caminhar para o final aqui já. Lá gozaremos de comunhão perfeita. Eu disse no início que às vezes como família nós temos dificuldades, temos que resolver algumas questões, mas lá no céu a comunhão será perfeita. Nos sentiremos felizes por estarmos
com os nossos irmãos. Aqui na terra isso já é maravilhoso. Quando nós encontramos os irmãos, quando nós participamos, quando nós nos reunimos, já é bom. Nós nos sentimos em casa quando nós estamos na companhia dos salvos. No céu nós viveremos essa perfeita comunhão. No céu nós encontraremos todos os santos. E isso será maravilhoso. De quem lemos na Bíblia e cujos passos nós tentamos imitar. Você já pensou nisso? Você não quer encontrar um tribuloso que te atrapalha aqui, mas no céu nós vamos encontrar grandes homens e mulheres de Deus. E você poder falar com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eu gostaria muito de conversar com o profeta Aías. Eu gostaria muito de conversar com Jeremias. Eu gostaria muito de conversar com aquela serva de Naamã, aquela menina, que nem tem o nome dela na Bíblia. Mardoqueu. Olha quantos personagens maravilhosos, cujas histórias nos inspiram. Lá no céu nós vamos conviver com eles. Lá no céu nós vamos ter essa comunhão perfeita com eles. E não só com eles, mas com todos aqueles que compõem o corpo de Cristo ao longo da história da igreja, como os apóstolos, os profetas, os patriarcas, os mártires, os grandes homens de Deus, os reformadores, os missionários desbravadores. O Abel citou aqui de manhã, acho que Jim Elliot, você citou? Quem era o missionário? David Bryant, mas ele, Jim Elliot, Richard Baxter, o pastor não gosta muito e cita o Sadhu Sundar Singh, ou seja, homens que fizeram coisas maravilhosas e que nós vamos poder encontrá-los lá. E com um detalhe, isso vai ser uma festa, não vai ser um encontro formal, com tempo marcado. Lá nós vamos viver, nós vamos estar, nós vamos viver em comunhão com essas pessoas, ministros de Deus, de quem o mundo não foi digno, de quem o mundo expulsou, de quem o mundo rejeitou, mas que o céu os recebe com festa, e que nós estaremos também nessa festa. Lá nós veremos face a face aqueles que nós conhecemos e amamos nesse mundo e perdemos. Lá nós encontraremos aqueles que nos despedimos com lágrimas, lá nós vamos reencontrá-los. E o melhor de tudo, nós os veremos sem pressa e certos de que jamais partirão. Não haverá partidas, não haverá separação, não haverá despedidas, no céu será tudo eterno. Mateus 24:31 fala um pouco de como será esse povo. Diz que ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É só essa turminha que vai estar lá. E nós vamos estar entre eles, para glorificar o nosso Deus. E o mais espetacular, certamente o mais espetacular, lá nós veremos Cristo face a face. Só isso basta. A comunhão com Cristo já é agradável aqui. Sentir a presença do Senhor, servir a Ele, sentir os nossos corações queimar por causa do seu amor, por causa do seu sacrifício por nós. Saber que Ele morreu no nosso lugar naquela cruz. No céu nós teremos perfeita comunhão com Ele. O apóstolo Paulo diz: estaremos para sempre com o Senhor. Os nossos olhos contemplarão as suas mãos, os seus pés, a sua face, o seu lado, as feridas. Aonde Ele estiver, nós estaremos com Ele. Quando Ele vier, nós viremos com Ele. E quando Ele se assentar no trono, nós estaremos com Ele também. É o que a sua palavra diz. Nós nos assentaremos ao seu lado. Aqui nós somos pecadores, vivendo num mundo de corrupção, somos fracos, mas aqui há dor, aqui há sofrimento, mas no porvir é um porto seguro. Aleluia. Cristo está lá, e isso é suficiente, isto basta. Se há paz, se há descanso, se há alegria em servir a Deus aqui na terra, imagine você como será o gozo quando estivermos diante dele face a face, sem nenhum impedimento. Repito, sem pecado, sem pressa, sem dificuldade, sem cansaço, sem nada. E agora eu quero terminar, e eu quero me dirigir a você que talvez não tenha essa certeza ainda. Você que não está entre os herdeiros desta herança. Você que talvez já tenha até participado, mas se afastou. Olha quanta coisa você está perdendo. Olha quão frágil é o castelo que nós construímos às vezes neste mundo, com tanto esforço, achando que tudo termina aqui, vivendo tudo para aqui, sem se lembrar de que há uma vida após a morte, que há uma eternidade na qual nós vamos viver, ou com Cristo ou sem Cristo, mas a eternidade está lá, nos esperando.
Talvez você seja como muitos, que tem lutado, que tem buscado, que tem sofrido para encontrar esse descanso, mas não tem encontrado, porque só há descanso em Cristo Jesus. Ele mesmo diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Admita, se você se sente cansado, se você não tem essa paz, se você não tem alegria, admita que falta-lhe Jesus, falta-lhe Cristo. E se você é um cristão, eu quero encerrar agora dizendo para você que está em Cristo. Há um personagem do Bunyan, né, no livro Peregrino, chamado Paciência. Em algum momento da caminhada, ele diz uma frase que é muito moderna, ou pelo menos foi contextualizada agora, e às vezes as pessoas falam até sem perceber. O melhor das coisas ainda estão por vir. Esse melhor das coisas ainda estão por vir está exatamente no contexto do que nós estamos meditando aqui. Não é a promoção que você está esperando, não é o casamento. Cadê o Pedro? O Pedro ainda está no óleo, viu, irmãs? As jovens que estão aí. Não é o casamento que você está esperando, não é a promoção, não é nada neste mundo. Mas o melhor que ainda está por vir é justamente esse descanso eterno. E é por isso que, se você está nesta fileira, nesta luta, não murmure por você ter que carregar uma cruz. Eu repito as palavras de Paulo: a sua leve e momentânea aflição, qualquer sofrimento que você tiver que passar neste presente, não pode ser comparado com a glória que está para ser revelada. Se você está nesta caminhada, não tenha inveja dos transgressores, não olhe para a prosperidade daqueles que não servem a Deus. O que você já possui é a verdadeira riqueza, a eternidade e os céus com Cristo. Não deixe se abater pelas doenças. A sua alma já está salva. O que quer que aconteça com o seu corpo não pode tirar o gozo e o descanso eterno. Não tenha medo da morte. O máximo que ela pode fazer é abrir a porta para a sua herança. Não sofra pelas coisas deste mundo. Aqui nós vamos viver partidas, lutos, decepções, perdas, desprezo, injustiça, perseguições. Mas o dia do encontro está próximo. E o seu tesouro é mais valioso do que qualquer dano que você possa sofrer aqui. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com você. Esta é a glória da nossa herança. É tudo nosso, pela fé no sacrifício de Jesus. Se você é um filho de Deus, tudo isso será seu e em breve. Logo estaremos no lugar de descanso. Amém? Posso orar com a igreja, pastor? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muitas vezes fustigados, Senhor, pelas aflições deste mundo, perdemos a visão daquilo que o Senhor nos prometeu, o descanso eterno e a glória e a Tua presença. Eu peço que o Teu Espírito Santo ajude, Senhor, aos meus irmãos que estão aqui nesta manhã, aqueles que estão nos ouvindo pela internet, a abrir os olhos do seu coração para enxergar aquilo que já está preparado, aquilo que está garantido, a eternidade na Tua presença, sem sofrimento, sem dor, sem lágrimas, mas na presença gloriosa do Senhor. Que nós possamos sentir aqui, Senhor, que nós possamos sentir aqui a alegria da Tua presença, que o Teu Espírito Santo possa nos dar aqui, Senhor, vislumbres dessa glória, para que nós possamos, Senhor, nos arregimentar a cada dia, para permanecermos firmes, fiéis e perseverantes nesta luta, nesta caminhada, até chegar o dia, Senhor, do descanso eterno. É isso que nós te pedimos, Pai, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.